Aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, tem amido ou não tem amido, mas nesse vídeo aqui eu queria falar qual que é o problema do amido quando ele é colocado no queijo vegetal. Tá? Isso daí você já deve ter na cabeça, né? Já deve ter visto até em ingredientes quando você foi num supermercado para comprar algum queijo vegetal, virou ali, foi ver os ingredientes e tinha amido modificado. Né? Depois, eu não sei até onde você buscou receitas na internet para tentar fazer em casa, e imagino que se você está aqui, sem dúvida nenhuma é do seu interesse fazer o queijo vegetal em casa. Dentre essas receitas, pode ter algumas que coloquem ali também o amido. Né? Então, veja você que o amido ele pode estar presente no queijo vegetal, tá? Feito em casa, ele pode estar presente num queijo vegetal quando a gente vai comprar. Mas também é possível não encontrar o amido nessa forma num queijo vegetal tanto feito em casa quanto comprado. E isso daí depende muito mais do aspecto artesanal quando comprado. Né? Se você vai para alguma feirinha que tem essa pegada mais ecológica, vegana e tal, não sei o que, você vai encontrar algum queijo vegetal fermentado, mais artesanal e que provavelmente ele não leva amido. Né? E depois, em casa é possível também a gente fazer algum queijo vegetal sem o uso de amido. Então ele acaba entrando aí meio que como um ingrediente facultativo, nem tanto. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria desenvolver aqui, é que o amido, ele não necessariamente ele vai ser um ponto facultativo no queijo vegetal. Ou seja, eu posso usar ou não posso usar no queijo vegetal? Eu acho que a conversa não é por aí, porque existe uma questão anterior a isso daí, que é qual é o tipo de queijo vegetal que você quer fazer, ou que você espera depois que você reproduzir uma receita. Essa questão é super importante porque diz respeito às expectativas que você vai ter. Você pode muito bem querer desenvolver um queijo vegetal em casa e falar, eu não quero acrescentar amido. Maravilha. Isso daí tá dentro da sua vontade, você pode muito bem fazer isso. Porém, o que é importante a gente saber é qual o papel do amido na receita de um queijo vegetal. Porque, claro, ele vai desempenhar algumas características ali que, se você prescinde desse uso, você não pode exigir que o queijo vegetal feito sem amido ele se comporte como um queijo vegetal feito com amido. Tá? Esse é o grande ponto. Agora, que tipo de amido que é utilizado? Né? Nos queijos vegetais comprados, quando você olha ali os ingredientes, está escrito amido modificado. Tá? Então, a maior parte dos queijos vegetais vendidos tem um amido modificado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que foi um amido tratado industrialmente, tá? Ele teve alguma transformação biotecnológica, para que ele acabe tendo características um pouco mais precisas do que o amido em condição mais selvagem, entre aspas, ele teria. Tá? Quando a gente usa em casa algum tipo de amido, ele é nessa condição um pouco mais rústica. Dificilmente a gente tem acesso a um amido modificado, mas a gente tem um amido modificado que podemos comprar e de repente você até já comprou e mal está sabendo que ele é considerado um amido modificado, apesar de não vir especificado dessa forma. Tá? O polvilho azedo, por exemplo, ele é um amido modificado. E ele é modificado através de que forma? Através da fermentação. Então, o polvilho azedo, por exemplo, ele é o polvilho doce que foi fermentado, portanto transformado, e aí sim ele entra na categoria de um amido modificado e realmente ele tem características diferentes de um amido do polvilho doce, por exemplo. O sabor é o que mais a gente consegue perceber. O polvilho azedo, ele tem a acidez da fermentação que está presente ali. O doce já não tem isso daí. E depois eles também desempenham papéis diferentes. Né? Você tem um tipo de característica que ele vai delegar ao alimento
que vai ser um pouco diferente, né? Se você usa num pão de queijo, por exemplo, é possível você perceber essa diferença. Se você usa mais doce do que azedo ou mais azedo do que doce, você vai ter características um pouco diferentes ali do pão de queijo, né? E isso daí vai valer também para o queijo vegetal. Agora, uma vez dito isso, quando a gente vai usar amido num queijo vegetal, o que, que a gente espera? Por que usaríamos amido? Grosso modo, são dois pontos para a gente usar. O amido, ele tem um caráter gelificante, tá? Ou seja, quando você utiliza o amido e esse amido ele é ativado, né? Ou seja, ele passa de uma temperatura X, normalmente entre 60 e 70 graus, vai depender um pouco do amido, se ele vem do milho, se ele vem do arroz, se ele vem da mandioca, cada um tem mais ou menos uma temperatura de ativação, mas normalmente fica aí entre 60 e 70 graus mais ou menos. Uma vez que ele passa dessa temperatura, a gente vai ter uma transformação nesse amido e quando ele volta à temperatura ambiente, ele passa a ter esse comportamento de um gel. Tá? Então a gente pode usar o amido para ter uma consistência um pouco diferenciada. Tá? Agora, uma outra característica que a gente consegue ter em relação ao amido é sobre a própria volta dele a um estágio anterior a essa geleificação, tá? Ou seja, a essa consistência, quando ele é aquecido principalmente. Portanto, uma das maiores características que a gente consegue dar num queijo vegetal quando é utilizado algum tipo de amido é a ideia dele derreter. Esse é o ponto. É claro que precisa de outros ingredientes também, principalmente óleo de coco ou até um outro gelificante, uma capa carragena, né, alguma coisa assim para que ele possa ter esse efeito de derretimento. Mas o amido, principalmente falando da mandioca, então, né, a fécula de mandioca, ou o polvilho azedo, ou o polvilho doce, ele tem essa função de dar uma elasticidade um pouco maior. Ah, mas eu não quero usar amido nenhum, ou de repente tem diabetes, ou alguma coisa assim. Maravilha! Você não usando amido, saiba que você está prescindindo dessa característica que é de dar um derretimento, né, um amolecimento mediante alta temperatura, né, mediante o aquecimento desse queijo vegetal que foi feito com o uso de amido. Agora, qual que é o problema de usar amido? Sim, cada um vai ter mais ou menos a sua condição, né? Por exemplo, quem tem diabetes vai ter, de fato, um problema maior em usar em qualquer quantidade que seja. E aí é um problema muito mais de saúde. Agora, quem não tem essa condição, pelo menos o maior problema no uso de amido não é o uso em si dele, mas é o exagero. Quando a gente utiliza isso em excesso. Aí isso pode ser desconfortável, primeiro, para o nosso paladar, né? Porque você vai sentir aquele gosto por trás, né, do queijo vegetal que está ali lembrando alguma coisa farinhenta, alguma coisa do gênero, né? Então esse excesso ele pode ser mal. E depois, para nossa saúde, nada que a gente vai colocar em excesso vai acabar fazendo bem, né? E por que que eu estou trazendo essa questão do excesso? É porque quando você olha para os ingredientes de um queijo vegetal comprado, você tem ali o amido modificado como segundo ingrediente muitas vezes. Ou seja, a maior quantidade que tem naquele queijo vegetal é de amido, praticamente, depois da água. Agora, quando a gente faz em casa, já não. A gente vai ter água, depois vai ter, de repente, castanha de caju, ou você vai utilizar algum iogurte, né? Enfim, você coloca vários outros ingredientes para depois chegar numa certa quantidade de amido, que é bem inferior do que é colocado pela indústria, né? Porque a gente tem condições de ou pelo menos a gente tem o privilégio de poder usar alguns ingredientes que para essa grande escala industrial começa a ficar um pouco mais caro. E aí eles não teriam esse preço mais baixo, né, que eles conseguem ter no mercado. Tá? E um outro ponto ainda é que é possível a gente utilizar o amido na característica mais elementar dele, que é através do ingrediente que tem uma grande quantidade de amido. Por exemplo, usar batata,
ou usar mandioca, ou usar inhame, usar cará, ou seja, esses tubérculos eles têm uma grande presença de amido. E uma vez que a gente utiliza eles, né, integralmente, com certeza estamos contribuindo muito mais para a nossa saúde. E como é que está o seu queijo vegetal? Você tem esse costume de usar amido ou usar algum tubérculo para dar essa carga de amido? Deixa para mim nos comentários que a gente continua essa conversa.